paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para gravar mais esse vídeo, dentro do propósito que nós temos colocado aí, de expor aqui o Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Marcos, né? Nós já gravamos alguns vídeos aí, esse aqui eu acho que é o 17º, talvez, mas enfim, nós estamos ainda no capítulo 5, né? E são 16 capítulos, mas creio que Deus vai nos ajudar, tem nos ajudado, né? E nós estamos aí caminhando, texto a texto, para que nós possamos, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, expor aqui nesses vídeos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Sabendo que nós temos aqui 4 escritos. São 4 evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que escreveram esses 4 escritos do Evangelho de Jesus Cristo. E nós pegamos aqui o Evangelho que escreveu Marcos. Estamos seguindo texto a texto, capítulo a capítulo, e eu creio que o Senhor vai nos dar vitória, né? No último vídeo, nós gravamos e falamos do poder de Deus, há 2 vídeos atrás, de acalmar a tempestade, o vento, né? Foi dada uma ordem para que os discípulos passassem a outra margem do mar, onde eles estavam, um lago, né? Da Galileia, chamado Mar. E eles foram, e no caminho houve uma grande tempestade. O Senhor Jesus, pelo poder que foi lhe concedido, ele sendo homem, Deus que se fez homem, ele acalmou, deu uma ordem e acalmou a tempestade e o vento, e houve grande bonança, não é? E os discípulos, vendo aquilo, ficaram maravilhados, espantados, e fizeram essa pergunta: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece, né? Depois nós vimos também no último vídeo que quando chegaram ali, havia um homem possesso de demônios, espíritos malignos, imundos, e também Jesus mostrou ali o seu poder sobre esses espíritos malignos, expulsando aquele espírito, na verdade uma legião de demônios que estava na vida daquele homem, né, prendendo ele, fazendo com que ele fizesse coisas terríveis, né, contra o lugar onde ele morava, as pessoas que lá estavam, e também contra ele mesmo, né? E ninguém conseguia amansá-lo, diz aqui a palavra, né? Até que ele teve encontro com Jesus. Jesus expulsou aqueles espíritos malignos, imundos, que estavam tomando conta daquele homem, né? Aquele homem estava possesso por esses espíritos, e aí, debaixo de uma ordem, de uma autoridade de Jesus, aqueles espíritos saíram daquele homem. Houve uma transformação de vida. As pessoas que o conheciam, quando viram a mudança nele, ficaram espantados, né? Mas pediram que Jesus saísse dali. Jesus prontamente saiu, voltou lá para onde ele tinha saído, né? E aquele homem que foi liberto daqueles espíritos imundos, ele começou a dar testemunho, né? Ele quis até seguir Jesus, mas Jesus disse a ele que ficasse ali, que voltasse aos seus, né, à sua parentela, e dissesse então quão grandes coisas fez o Senhor por ele, e como o Senhor teve misericórdia dele, expulsando ali aqueles demônios da vida daquele homem, libertando ele daquela opressão maligna. Então todas essas coisas, né, foram escritas e mostradas, e estão colocadas aqui para mostrar o poder de Deus em Cristo Jesus, né?
nós possamos crer nisso, crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias que seria enviado até a terra, foi enviado no seu tempo, não é? E pela sua morte e ressurreição libertar, salvar aqueles que nele creem, né? E a salvação vem pela fé, por meio da fé em Jesus, né? Aquele que não tem fé, naturalmente, não será salvo, né? Está condenado e continuará assim condenado. Mas aqueles que crerem, ouvirem, crerem nessa palavra, não é? Esses serão libertos, serão salvos, e um dia, né, na volta de Cristo, estarão para sempre, por toda a eternidade com Deus, com Jesus. Esse é o Evangelho e a razão pelo qual nós estamos aqui expondo, né? Essa é a razão, esse é o motivo, expondo esse Evangelho, né? Mostrando aqui o poder de Deus em Cristo, de salvar, de libertar, de operar no mundo, na terra, porque a Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Aqueles que crerem serão salvos, aqueles que não crerem serão condenados, né? Aí está, é a razão de nós estarmos então colocando, expondo esse Evangelho aí. Para você que não conhece ainda, né? Ouvir, crer, entender, crer no poder de Deus no meio de Cristo Jesus, salvar e assim ser salvo. Amém? Isso é a graça de Deus na nossa vida, né? Não fazemos isso por mérito, porque queremos aparecer aqui de alguma forma, não. Porque um dia esse Evangelho nos alcançou e nos libertou. E agora, por gratidão a Deus, não é, nós estamos aqui aproveitando esse canal, né, esse meio de comunicação criado por homens, é verdade, mas debaixo de uma autoridade de Deus. E estamos aqui usando essa ferramenta, expondo o Evangelho de Cristo Jesus. E a finalidade aqui é essa, falar somente de Cristo Jesus, porque não é Cristo que salva, não é religião, não é igreja, não é entidade religiosa, é somente, a salvação está somente em Cristo Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é somente por Jesus. Quer um dia estar com Deus, quer ter a vida eterna, Cristo Jesus. Não tem outro caminho, né? Não tem outra verdade, não tem outra vida, é Ele, né? Jesus. Agora não quer, amém. Fique aí, né? Desfrutando aí deste mundo, e desfruta bastante mesmo, porque é o que você vai ter, né? Mas se você quiser a vida eterna com Jesus, com Deus, uma vida abundante, muito melhor que essa, naturalmente, fé em Cristo Jesus. Fé nas Escrituras, creia em Jesus, confesse Ele com a sua boca, como Senhor e único Salvador da sua vida, creia no seu coração e será salvo. Amém? Essa é o Evangelho de Jesus. Mas dando continuidade aqui, Jesus então volta, não é? Esteve lá, libertou aquele homem, entrou no barco, voltou, né? E aí nós vamos ver um milagre, dois milagres na verdade, relatados aqui, ainda no capítulo 5, de uma cura e de uma ressurreição de uma pessoa que tinha morrido, né? Mostrando o poder de Deus sobre as enfermidades, o poder de Jesus, né? Dado por Deus sobre as enfermidades. Ele cura, né? Jesus curou, agora vou mostrar aqui no relato. E também ele ressuscita uma pessoa que já estava morta, né? Mostrando então o poder que está sobre Jesus de curar enfermidades e também de ressuscitar mortos. O poder de Jesus sobre as enfermidades e sobre os mortos, sobre a morte, né? Foi-lhe dado todo esse poder nos céus e na terra. Mas vamos ao texto. Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, já que nós paramos no verso 20, o último vídeo. E vamos ler a partir do verso 21. Aí assim diz o texto. Marcos 5, 21, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. É muito bom isso. Verso 21. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, voltando da onde ele tinha saído, ajuntou-se a ele uma grande multidão,
E ele estava então junto do mar, né? Jesus voltando, uma multidão sempre estava procurando Jesus, andar com Jesus, querendo Jesus. E ali ele estava, junto ao mar. E conversando, explicando, falando, ensinando ali, né? As escrituras, o evangelho, né, as pessoas. No verso 22 diz: E eis que chegou um dos principais da sinagoga. Sinagoga eram lugares onde os judeus se reuniam para ler a escritura, né, para ler a lei, o livro da lei, para orações, enfim, né. Era uma espécie de, vamos dizer, podemos comparar como igrejas hoje, né, templos, mas existia o templo, que estava em Jerusalém, onde se oferecia sacrifício de animais, né, onde estavam ali os sacerdotes, os levitas, e existia também as sinagogas, né, e nas sinagogas era usado para cultuar a Deus, sim, mas ensinar as escrituras, não é? Orações, se reunir ali em comunidades de judeus, né, em vários lugares. E aí diz aí: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Principais da sinagoga. Então, esse homem Jairo, né, ele tomava, vamos dizer assim, tinha a responsabilidade sobre a sinagoga, né, um deles, né, porque um dos principais da sinagoga. O nome dele é Jairo. Ele prostrou-se aos seus pés, aos pés de Jesus, 23, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, enferma. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. Olha como ele chegou diante de Jesus. Ele se prostrou, né, reconhecendo o poder de Jesus, de Deus em Cristo Jesus, e pediu a ele, rogou-lhe, né, porque a filha dele estava moribunda, estava enferma. Pediu então que Jesus viesse e pusesse as mãos sobre a filha e ela fosse curada e vivesse. E o verso 24 diz: E foi com ele, Jesus foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Então, Jairo ali, né, juntamente com Jesus, indo em direção à morada de Jairo, uma grande multidão com ele, apertava Jesus ali, né? Era essa a situação que se apresentava. Muito bem. Nesse meio, nessa condução, nessa caminhada de Jesus, o verso 25 diz: E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Então, uma mulher, não é? 12 anos enferma, um fluxo de sangue, que ele diz, né? Já tinha ido em muitos médicos, padecido, gasto, né, com muitos médicos, e nada lhe adiantava, nada conseguia curar. Antes, a sua enfermidade piorava dia a dia, né? Verso 27, ouviu falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Porque dizia: se tão somente tocar os seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. Então, ela ficou sabendo de Jesus. O que ela ficou sabendo de Jesus? Que Jesus curava, né? Jesus já tinha curado, a fama de Jesus já tinha se espalhado para aquela região, né? E aí ela ficou sabendo que Jesus tinha esse poder de curar. Como ela já tinha ido em vários médicos, nada adiantava, ela foi atrás de Jesus pela fé e falou: só se eu conseguir tocar nele, na veste dele, eu creio que eu vou sarar, eu vou ser curada. Olha a fé, né? Em ação aqui. E diz que ela foi ali, tocou na veste de Jesus, e quando ela tocou, ela já sentiu, né, que ela havia sido curada daquele mal. Porque ela sentiu que parou, né, o fluxo de sangue, diz aí, e
estar já curado daquele mal. É o verso 29. E é isso durante Jesus caminhando para a casa de Jairo, para curar a filha de Jairo. Lembremos disso. Né? Muito bem. E logo Jesus, conhecendo que a virtude, o poder, né, que estava em Jesus, de si mesmo saíra, Jesus sentiu, né? Que um poder, uma virtude saiu dele. Né? Voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? Parece até uma... Os discípulos vão até assustar com isso, né, com essa pergunta de Jesus. Né? Quem tocou nas minhas vestes? Né? 31. E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Jesus. Uma multidão está aqui apertando o Senhor, que agora você para e pergunta quem é que me tocou. Olha quanta gente tem aí apertando, tocando. Como é que nós vamos saber? Como é que... Né? Essa pergunta que Jesus fez. E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Ele começou a olhar. Né? Mas observe, irmãos, que Jesus, as pessoas estavam tocando em Jesus, mas Jesus não sentia que o poder saía dele para alguém que estava tocando ali. Mas quando essa mulher tocou, Jesus parou e fez essa pergunta, por quê? Porque ele sentiu que saiu o poder dele. Né? Ele sentiu que a virtude que estava em Cristo saiu para curar alguém. Né? E ele queria saber quem é essa pessoa. Diz aí. Parou, ficou olhando, né? A grande multidão que estava ali procurando saber quem tinha feito isso. Né? Aí no 33 diz: então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, ou seja, ela foi curada, né? Temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Aquela mulher, né, temendo, tremendo, porque ela, né, ela viu que ela foi curada, ela se aproximou de Jesus quando Jesus fez aquela pergunta e contou-lhe o que tinha acontecido. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Olha a importância da fé. Né? Ela chegou com fé, próximo a Jesus, naquela meio daquela multidão. Muitos estavam tocando em Jesus ali, eu creio, para ser curado de alguma enfermidade ou querer alguma coisa para Jesus, mas não estavam tocando com fé. Faltava ali a fé. Muita gente se aproxima de Deus, até se aproxima de Jesus através de suas diversas religiões, né? De suas diversas crenças. E o que falta, na verdade, a essas pessoas é a fé em Jesus, é uma fé verdadeira. Né? Não, essa mulher teve, eu vou lá, vou tocar, eu creio, né, que essa enfermidade que há 12 anos me assola, eu vou ser curada. E ela foi e tocou, e Jesus falou: vai, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser curada desse teu mal. Né? Vai-te em paz, vai em paz. Né? E ser curado desse teu mal. Então, aqui mostra a importância da fé daquela mulher. Aquela mulher tocou com fé em Jesus. Muitas pessoas vão às suas igrejas, às suas religiões diversas, para cumprir uma obrigação religiosa, para cumprir um ritual religioso, que por tradição receberam dos seus pais, por tradição receberam aí, né? Somente para cumprir um ritual, não vão com a fé necessária, crendo verdadeiramente que Jesus é poderoso para curar a enfermidade, para prover, para fazer, né, tudo em nossas vidas. Mas essa mulher chegou assim diante de Jesus, recebeu a sua salvação, a sua cura e vai-te em paz. Né, Jesus falou: tua fé salvou. Bom, após acontecer isso, né, diz aí no 34, no 35, estando ele falando ainda com aquela mulher, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram. Chegaram alguns parentes, né, algumas pessoas que eram conhecidos daquele de Jairo, aquele principal da sinagoga, e disseram: a tua filha está morta. Para quem fadas mais o mestre?
não adianta mais, já morreu, sua filha morreu. Né? Não precisa mais ficar cansando o mestre, querendo que o mestre vá até lá, porque ela morreu, ela está morta. E observe que Jesus saiu da onde ele estava com Jairo para curar aquela filha do Jairo que estava enferma. No meio do caminho teve o caso dessa mulher, que tocou, Jesus parou, né, viu que aquela mulher foi curada, despediu aquela mulher em paz e ela foi curada daquele mal. Agora, continuar falando ainda com aquela mulher, chegou alguém lá e falou, olha, não adianta mais, morreu, sua filha está morta, não precisa mais levar o mestre lá. Certo? E Jesus ouviu, né, essa conversa, essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, não temas, crê somente. Vamos lá. Não temas. Naturalmente o Jairo ficou, puxa vida, morreu, né? Não adianta mais mesmo. Não morreu, fazer o quê? Né? Mas Jesus fala para ele, não temas, tenha calma, não tenha medo. Creia somente, creia, vamos lá. Né? E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Então aquela multidão que estava aí, com as pessoas que foram dar aquela má notícia para o Jairo, para Jairo, Jesus deixou tudo de lado. Fala, vocês ficam aí. Só, não vai ninguém comigo. Só quem vai comigo é Pedro, né, Tiago e João, irmão de Tiago. Pedro, Tiago e João. Os três vão comigo, os outros ficam aí. Né? E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. Então chegou na casa de Jairo, aquela tristeza, aquele choro, né? Na casa, aquele alvoroço, aquele tumulto, pessoas chegando, né? Um velório ali que estava acontecendo, a tristeza, né? O choro pela morte da menina, da filha de Jairo. E Jesus chega e vê aquela situação. E o verso 39 diz, entrando, disse-lhe, por que vos alvoroçais e chorais? Por que vocês estão aí tudo, né, alvoroçados, chorando? Olha o que Jesus diz. A menina não está morta, mas dorme. Imagina, né? A pessoa, ela estava morta, na verdade. Né? Mas para Deus, aquela menina não estava morta, ela estava só descansando. Né? Ou como que dormindo. Né? Quando Jesus disse isso, diz aí no verso 40, as pessoas que estavam ali começaram a rir. Né? Diz aí, ó, e riam-se dele. Riam-se. Né? Pera aí, a menina está morta, né? Vimos lá, a menina morreu. Agora você vem falar que ela está dormindo. Não, morreu. Né? E começaram a rir. Aí diz no 40, continuando. Porém, ele, tendo-os feito sair, sai todo mundo aí. Sai todo mundo daqui, né, da casa. Tomou consigo o pai e a mãe da menina. E os que com ele estavam. Quem estava? João, Tiago e Pedro. Só os três, mais a mãe e o pai da menina. Estava ali, Jairo e a sua esposa. E entrou onde a menina estava deitada na cama. Olha o milagre da ressurreição daquela moça. Né? 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Né? A ti te digo, levanta-te. Deu uma ordem para aquela pessoa que já estava morta, né? Mas que para ele estava somente dormindo. Como se Jesus estivesse acordando aquela moça e falou para ela, levanta-te. Né? Eu te digo, levanta-te. E o 42, e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Né? Era da idade de 12 anos aquela menina. Aqui se revela a idade, o mesmo tempo que aquela moça, 12 anos que aquela moça está enferma. Né? E assombraram-se com grande espanto. Ficaram todos espantados, assombrados. Para eles estava morta. Jesus simplesmente chega lá, menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina levantou e começou a andar. Né?
E mandou-lhe, cerrando aqui o 43, mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer, que alimentasse aquela menina. Aí está, um grande milagre de Jesus na cura daquela mulher, que chegou com fé, não é? E a ressurreição da filha de Jairo, né? Que não temeu, né? Aceitou a palavra de Jesus quando ele disse, não temas, crê somente. Creu, Jesus foi com ele, entrou na casa de Jairo, ressuscitou, ou para Deus acordou aquela menina, e a menina levantou e começou a andar. E aquela tristeza naturalmente que estava ali, no primeiro momento, se transformou em grande espanto, mas naturalmente uma grande alegria para a mãe e o pai daquela menina, né? Jesus chegou e aquela menina ressuscitou, tá certo? Mostrando aqui o poder de Jesus, né? Sobre as enfermidades e sobre a morte. Amém? Mais esse vídeo, capítulo 5 de Marcos, a partir do verso 21, né? Mostrando e revelando a nós que foi dado a Jesus todo o poder nos céus e na terra sobre as coisas naturais, vento, chuva, sol, tudo está debaixo do poder de Jesus, né? Também sobre os demônios, os espíritos malignos, né? Sobre as enfermidades e sobre a morte, por fim, né? Então, irmãos, mesmo que você desça a sepultura antes da volta de Jesus, se você descer a sepultura crendo que Jesus tem poder sobre a morte, crendo que Jesus tem o poder para libertar, salvar, curar, se você crer realmente no Evangelho de Cristo, que nós estamos anunciando aqui, se você descer a sepultura antes da volta de Jesus, naquele dia, Jesus vai te chamar pelo nome, vai te dar uma ordem, e você vai se levantar da onde você estiver, né? Com um novo corpo, naturalmente. Aqui essa menina recebeu a ressurreição ali, natural, e continuou vivendo neste mundo, né? Naturalmente é com o mesmo corpo, né? Apenas restaurou ali a sua vida. O espírito voltou naquele corpo mesmo. Mas naquele dia da volta de Cristo, Deus, né, pelo seu poder que ele tem sobre a morte, ele dará uma ordem, e aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão para uma vida eterna, não mais para este mundo, não mais para continuar vivendo aqui na terra, porque isso aqui tudo vai ser destruído quando Jesus voltar. Mas receberemos um corpo espiritual, um novo corpo, onde não tem mais doença, não tem mais essas coisas que esse corpo aqui tem, que é pó e cinza, mas um corpo espiritual, para que nós estejamos para sempre, né? Esse corpo é mortal, um dia ele vai morrer, né? Um dia, todos nós, se Jesus não voltar antes, todos nós morreremos, desceremos da sepultura. Mas naquele dia receberemos da volta de Jesus, se morrermos crendo nele, confessando a nossa fé nele, crendo de coração em Jesus, né? Nos arrependendo dos nossos pecados, né? Reconhecendo que somos pecadores, que só existe um Salvador, único caminho, verdade e vida, que é Cristo Jesus, deixando a idolatria, a fé em outras coisas, né? As pessoas têm fé na imagem, uma imagem fabricada por homens, né? As pessoas têm fé num lenço que é distribuído, uma vela, né? As pessoas têm fé no lugar, não é? Num templo, né? As pessoas caminham até lá, aquele templo, não é? Mas a fé verdadeira, que cura, que liberta, que salva, que tem poder no céu e na terra, que vai ressuscitar um dia todos aqueles que nele crê, é em Cristo Jesus. E você deixa a fé,
essa idolatria. O Brasil vive uma idolatria muito grande, né? Muitas coisas que acontecem no Brasil é a ira de Deus derramada sobre a nação, porque a igreja, a nação é uma nação idólatra, adora coisas criadas, né? E não adora um Criador que é bendito eternamente, amém, que é Cristo Jesus revelado a nós, Deus revelado a nós por meio de Cristo Jesus, né? Se você deixar essa fé que você tem, né, que ainda seja de uma boa intenção, você aprendeu isso de seus pais, né, da tradição, né, e eles ensinam que se você adorar essas pessoas, você vai chegar a Deus, você, né, através dessas coisas, na verdade, você vai estar adorando a Deus. Não é, irmão, não é. Isso é mentira, né? Por trás dessas imagens, escultura, por trás das coisas criadas, existe um trabalhar satânico, maligno, né? Uns espíritos imundos usam essas imagens, essas coisas criadas, para que você venha adorar essas coisas e não a Deus, que é o Criador, né? E aí você vai perder a sua salvação. Você vai perder, vai deixar de olhar para Cristo Jesus. E aí, se você descer a sepultura crendo em coisas e não no Criador por meio de Cristo Jesus, você desce condenado e perdido. A única forma, a única maneira de nós um dia estarmos com Deus é Cristo Jesus. Que você possa crer nessa palavra, né? Nós não achamos aqui nas Escrituras, nem no Novo Testamento, né, ordem da parte de Deus para estar adorando coisas, adorando imagens, coisas criadas, né, por mãos humanas, templos, imagens, coisas, né, lenço, tijolinho ungido, pedra lá tirada do Rio Jordão, sal não sei da onde, areia do deserto, enfim, tantas outras coisas que as pessoas colocam aí, vassoura ungida, né? Meu Deus do céu, tantas coisas, né? Abusando, enganando as pessoas que são boas, né? na sua intenção, né? De estar sendo levadas a adorar, a ser devoto de uma coisa criada e não do Criador, né? Mas tudo isso é o maligno trabalhando por trás dessas religiões, dessas coisas, para que você venha tirar, para que você tire o seu olhar de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E adorando essas coisas, que embora tenham aparência de piedade, embora tenham uma aparência, né, de ser de Deus, mas não é. É o demônio atuando por trás desses ídolos, por trás dessas coisas, né? E Jesus hoje, Deus hoje está falando mais uma vez para você através desse vídeo. Observe, né, esses últimos vídeos aí, o poder de Deus sobre as coisas criadas, sobre o mar, sobre o vento, sobre os demônios, não só sobre as coisas criadas, mas sobre no céu, né, as coisas espirituais, os demônios, sobre as enfermidades que muitas vezes nos assolam, né, sobre a morte. E Jesus tem poder sobre a morte, ele ressuscitou a filha de Jairo. Logicamente, ela viveu mais um tempo, que ela tinha que descer a sepultura, ela desceu novamente. Porque ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, por enquanto. Todos nós estaremos no céu um dia. E já estamos em Cristo. Aquele que tem fé em Cristo já está guardado. Como diz aqui, está dormindo, está descansando em Cristo Jesus, né, aguardando a ressurreição do último dia. Né? É o que Jesus diz aqui em João 5. Né, eu já li aqui, mas vamos ler novamente João 5. Jesus diz assim, né, explicando ali, João 5, 24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, ouve, você está ouvindo aí, né? E crê naquele que me enviou, crê em Deus que enviou a mim,
revelando Deus a você, Jesus, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, Jesus falou lá, a menina não morreu, ela dorme. As pessoas riram, né? Porque realmente para as pessoas a menina estava morta. Jesus chegou lá e falou que ela não estava, eles deram risada, né? Então muitas vezes a gente fala essa palavra, você aí, que está ouvindo, você pode até estar dando risada, né? Na palavra. Espero que não. Espero que você esteja crendo, né? Mas observe que Jesus disse, na verdade vos digo que vem a hora, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação do juízo final naquele dia, mas passou da morte para a vida, né? E em verdade vos digo que vem a hora, e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Por quê? Porque as pessoas que não creem em Jesus, né, para Deus são mortos. Você só vai estar vivo se você crê em Jesus. Então, aquela menina ouviu a voz de Jesus e ela foi ressuscitada. Você está tendo a oportunidade de ouvir, não é eu que estou falando, é a palavra que está dizendo, né? E vem agora, e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, os que ouvirem viverão. Né? Está aqui, ó, a palavra, nós estamos falando da palavra de Deus. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho dos homens. Agora, aí ele continua, não vos maravilheis disso, porque vem a hora, aí vai vir a hora, que hora? A hora que Jesus voltar, o dia que Jesus voltar, em que todos, aí é todos, não é alguns, né? Hoje, aquele que ouve, alguns que ouvem, tem a oportunidade, né, de ouvir e crer em Jesus, passa da morte espiritual para a vida eterna. Mas vai chegar uma hora, que hora é essa? O dia do juízo. Aí sim, que todos os que estiverem nos sepulcros, na sepultura, ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Né? Então, naquele dia, todos que estiverem nos sepulcros, os que creram em Jesus, receberão a ressurreição da vida. E os que não creram, que fizeram mal, que andaram pelos caminhos maus aí, né, do mundo, esses receberão a condenação. Juntamente com os vivos que não receberam também a salvação em Cristo Jesus. E a ressurreição da vida para aqueles que desceram à sepultura, crendo no Senhor Jesus, serão juntamente com os vivos naquele dia da volta de Cristo e estarão para sempre com o Senhor Jesus. Está aí a palavra. E a minha oração por você e sua família é que você venha crer nisso. Não é o que eu estou falando, é o que é a palavra. Por isso que a gente expõe o Evangelho, né, o que está escrito, do jeito que está escrito. Nós não temos outra literatura. Nós temos somente a Bíblia Sagrada. O que eu estou falando com vocês está em Marcos capítulo 5. Né, a partir do verso 21 e fomos até o 43. Né, que você venha ler novamente, mais calma aí na sua casa, e que o Espírito Santo de Deus, né, o Espírito Santo venha sobre a sua vida e revele, né, essa palavra a você. Porque a palavra vai dizer que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu apenas falo, eu apenas prego o Evangelho, mas quem vai convencer você é o Espírito Santo. Não é? E eu oro a Deus para que você venha receber essa graça de crer, né, nessa palavra, crer no Evangelho, se arrepender dos seus pecados, deixar a idolatria, deixar a adoração de coisas e olhar somente para Jesus, o autor e consumador da fé, o autor da vida, a revelação de Deus a nós, né, a salvação está em Cristo Jesus. Deus abençoe, mais uma vez, querendo o Senhor, né, nós estaremos aqui num novo vídeo, a partir agora do capítulo 6 de Marcos. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.